do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vem, Espírito Santo, e enviai do céu um raio de vossa luz. Vem, Espírito Santo, e enviai do céu um raio de vossa luz. Vem, Espírito Santo, e enviai do céu um raio de vossa luz. Muito bem, nós estamos falando ainda do 4º grau de oração, a oração de simplicidade, né? E nós ficamos 2 semanas, eu acho, sem a formação, por causa dos momentos especiais. Nós também reservamos no Orando com a Mãe para vivermos, como por exemplo a missa de São José na semana passada, que foi transmitido, e outros momentos. E na última formação que nós demos, depois que estava quase terminando, a gente percebeu que estava sem áudio, né? Então nós vamos repetir algumas coisas que foram faladas naquela formação, para aqueles que se interessam, naturalmente, poderem saber o que foi falado, né? Então nós colocamos algumas coisas que são as mesmas coisas que a gente vem falando, mas de uma forma diferente, como a gente sempre tem feito e voltado nos pontos, porque assim a gente vai abarcando tudo aquilo, pelo menos na sua parte mais necessária, nas suas partes mais necessárias, a gente vai abarcando aquilo que é necessário para se cultivar a vida espiritual, não é? Nós colocamos algumas coisas, nós dissemos na formação passada, que nós temos aquilo que São Paulo chama de corpo, alma e espírito, né? Que justamente cultivar uma vida espiritual é se cultivar aquilo que São Paulo, na sua carta aos Tessalonicenses, entende como vida espiritual, ou a vida da graça em nós, né? Ou o acesso aos movimentos de Deus em nossa alma, né? Então, daí você vê como é recorrente temas como autoconhecimento dentro da vida espiritual, né? Para saber os movimentos de Deus na nossa alma. Porque é unanimemente reconhecido entre todos os teólogos de vida espiritual que Deus sempre fala conosco, Deus fala em nossa intimidade, Deus fala quando a gente se coloca em oração. Mas o fato é que, por nós não nos conhecermos, a voz de Deus passa muitas vezes despercebida, não é? E a voz de Deus muitas vezes se manifesta através de verdades que nós vamos conhecendo. E quando pensa que não, nós sentimos um grande desejo de se converter, de voltar para o Senhor, de mudar o pensamento, de conceber uma nova ideia, né? E se nós não deixarmos ser conduzido, aquilo que era só, às vezes, uma ideia, nós vamos perceber que, na verdade, era o nosso Senhor que estava falando tudo e fazendo tudo. Aquelas grandes conversões de pessoas que viviam na esbórnia, numa sexualidade desregrada, não é? Traindo a esposa e tantas coisas, vivendo longe de Deus, nas drogas. De repente a gente vê que a pessoa se converteu. O que aconteceu ali naquela alma, não é? Geralmente as conversões morais, que são esse tipo de conversão onde as pessoas vivem uma vida desregrada, não é? Fora daquilo que é a moral cristã, ou pelo menos daquilo que é o direito natural, não é? Essas conversões não se percebe geralmente esses movimentos de Deus na alma, só se percebe que estava de um jeito e de repente de outro, não é? Nós temos um exemplo de uma conversão intelectual na igreja, que é a conversão de Santo Agostinho, não é? Apesar que Santo Agostinho é dito que ele viveu também uma vida dissoluta, não é? Mas a conversão de Santo Agostinho não foi pelo viés moral. Ele percebeu uma verdade de fé. Ele disse: quando eu criei, eu entendi. Ou seja, uma luz na inteligência dele iluminou o ato de fé dele e ele creu. E a partir daquele momento ele percebeu que existia uma outra luz, que não a luz natural, que poderia mover a vida dele. E é justamente aquilo que São Paulo chama de vida do Espírito em nós. Então, quando nós falamos de graus de oração, o que nós estamos querendo cultivar em nossa alma é a vida do Espírito, a vida da graça, não é? É aquela vida que Deus veio trazer para nós e ensinou para os apóstolos como acessar essa vida dentro da alma deles, depois subiu aos céus e deixou a igreja como instrumento
para conduzir as pessoas para viverem esta vida. E foi o que a igreja fez durante todo o tempo de sua existência, durante 2000 anos. Não é? E agora, nós estudando essas coisas, queremos tomar posse dessas coisas, né? Na nossa espiritualidade, na nossa vida de oração. Então, nós já falamos várias vezes, vamos repetir tantas vezes forem necessárias, porque hoje em dia é muito difícil, não se sabe por qual motivo, mas talvez quando a gente entende que nós somos corpo, alma e espírito, então nós entendemos que o motivo é porque as pessoas não querem sair da carne. As pessoas não conseguem cultivar por muito tempo uma vida de oração, porque, como nós temos sempre repetido, exige uma reforma moral, exige de nós, não é, que nós saiamos de todo pecado, todo compromisso com o mundo. A gente vai morrendo mesmo, literalmente, nós vamos morrendo para aquelas coisas da mundanidade, não é? Nós vamos morrendo para as coisas da carne. Em outras palavras, nós vamos subjugando a carne, né? Vamos tratando a carne, como nós já falamos outras vezes, como escrava, não é? Aí você tira que tantos santos na igreja faziam penitências, mortificações, macerações, até o sangue, não é? Para poderem se purificarem para Deus, para poder fazer com que então o Espírito imprima-se sobre a carne, imprimindo-se sobre a carne, eles pudessem então ter a força de seguir, de realizar a vontade de Deus, não é? Então, nós estamos falando dessas coisas, dessa reforma moral, a partir de nós adentrarmos na vida do Espírito, não é? Ou seja, reformar a nossa vida de tal forma que a gente possa entender a vontade de Deus, a gente possa realizá-la. Então, nós vemos falando do grau de oração vocal, que nada mais é do que o amor encontrando na palavra lida de um texto, através da linguagem articulada, não é? Encontrando Deus, encontrando a presença de nosso Senhor através de uma oração feita, de uma leitura, de um papel, ou de uma oração formulada, eu creio em Deus Pai, Ave Maria, não é? E aí nós vamos falando que para que a gente possa sentir profundamente, não é, essa oração do modo vocal, é necessário ter aquela atenção máxima ao sentido das palavras, não é? Na medida que nós vamos colocando na memória tantas orações, tantos textos, meditando a Sagrada Escritura, estudando as Sagradas Escrituras, ou algum texto dos santos, nós vamos enchendo a nossa memória, não é, de matéria, vamos dizer assim, para serem meditadas. Aí nós entramos num outro grau de oração, não é? E aqui existe uma diferença entre estudo e meditação, não é? O estudo, ele é a aplicação da inteligência para conhecer uma verdade natural, não é? Então, qualquer verdade, a matemática, o inglês, o português, não é? E até às vezes para conhecer verdades teológicas, como um teólogo profissional faz, não é? Agora, a meditação é para conhecer uma pessoa que se revela através de uma verdade, e que essa pessoa é a verdade, Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, quando você vai meditando na sua oração, você vai se entregando àqueles mistérios, a caridade ou a fé vai encontrando na meditação Jesus Cristo no sentido mais profundo, de uma compreensão mais profunda de um texto, né? E ali você vai se relacionando com aquelas verdades, e ali você vai percebendo que aquelas verdades vão te convencendo, e você vai aderindo a elas, não é? Aí você tem que fazer um propósito de mudança de acordo com aquelas verdades, não é? Então, esses graus de oração são muito fáceis de fazer. O problema é que nós não temos disposições para se colocar em oração. A gente veio falando que é necessário que nós nos coloquemos em oração, nós observar a nossa vida, não é? O tempo que a gente gasta, o tempo que nós estamos gastando com as coisas, qual o tempo de Deus, qual o tempo que eu gasto com a oração, não é? Então, para a gente fazer uma oração que a gente perceba os movimentos de Deus em nossa alma, não dá para ser uma oração de manhã, 10 minutos, 5 minutos de oração. Você não vai perceber nada, e não dá para ser uma meditação de 5 minutos. Não é? Nós costumamos dizer que uma meditação de 5 minutos, os passarinhos vai vir e vai comer a palavra de Deus, né? Não é isso que nosso Senhor fala no Evangelho? Uma semente caiu na beira do caminho, o passarinho foi lá. Depois o próprio Jesus disse que aquela semente, em analogia, é a palavra de Deus. E comeu por quê? Porque as pessoas receberam a palavra, entenderam o que é oração vocal, mas não aprofundou através da meditação, então os passarinhos tiram a palavra, comem a palavra de Deus. E os passarinhos podem ser tantas coisas, a nossa própria falta de tempo para rezar, não é? Os afazeres do dia a dia,
pode nos tirar da oração. Mas na medida que nós vamos nos entregando à meditação daquelas verdades conhecidas, nós vamos percebendo que entra, né, a percepção de que é uma pessoa que está ali de fato. A nossa inteligência começa a perceber que aquelas verdades que nós vamos encontrando é o Verbo de Deus, é Jesus encarnado que está nos visitando. Até o momento ápice, em que começa a fé se juntar com a caridade, né? Veja que nós estamos falando muito agora de fé, esperança e caridade, porque, na verdade, a oração ela é o exercício da fé, esperança e caridade, né? Quando nós nos colocamos a rezar. Não existe oração sem o exercício da fé, da esperança e da caridade. Senão a oração não é perda de tempo, né? É um ócio. Nós temos que sempre na oração exercer a fé, a esperança e a caridade. Então, na oração, principalmente na oração vocal e meditativa, nós estamos usando da fé para encontrar as verdades de fé. E é isso que faz com que o estudo seja diferente da meditação. Porque nós estamos meditando em verdades reveladas para encontrar-se com uma pessoa, nosso Senhor Jesus Cristo. Ou mais especificamente, toda a Trindade que está ali. Mas nós percebemos mais próximo de nós a presença de Jesus Cristo mesmo, né? Então, na medida que nós vamos aprofundando, que a fé vai encontrando no sentido mais profundo, né? Que ali por detrás não é um teorema matemático que está ali, não é um estudo sei lá, de português, direito, não só um estudo teológico, mas é uma pessoa que está ali de trás. Então, uma pessoa a gente ama, né? E quando a gente passa a amar, a gente percebe que aquela pessoa está movimentando o amor na nossa alma. É o momento em que a fé se junta à caridade, né? Então você está no estado de oração meditativa, né? Nós já falamos tantas coisas sobre a oração meditativa, afetiva, desculpe, a oração afetiva, que ela vai produzindo em nós uma purificação dos afetos desordenados, não é? Eu vou começando a canalizar os afetos para as coisas certas, né? Então, é na nossa parte sensitiva mesmo, é a oração do coração, é a purificação do coração. Aonde nós temos colocado o nosso coração, que não é Deus, na oração afetiva, Deus vai canalizando o nosso coração para a gente poder aprender a amar a Deus com todo o coração, como está no Evangelho, né? Então, a gente vai canalizar o nosso amor para Deus, unicamente. E começar a amar as pessoas a partir do amor que nós temos por Deus, né? Ou amar as pessoas com o amor de Deus mesmo. Então, nossos afetos, eles tendem a ir se simplificando, não é? Ou seja, vai encontrando uma unidade. Nós vamos parar tanto de lutar contra as tentações e vamos começar a lutar para adquirir virtudes. Ou seja, isso quer dizer que a vida espiritual, ela não é só para lutar contra o pecado. Se a vida espiritual fosse só para lutar contra o pecado, ela seria uma coisa muito pequena, muito baixa, não é? Então, a vida espiritual, ela tem, aqui na ascética, não é? Uma segunda fase que é, a gente para de ter tanta atenção com os estragos que o demônio vai fazendo, com os barulhos que ele vai fazendo, e a gente começa a prestar atenção na pessoa do Cristo que se manifestou para nós na oração afetiva. E aí nós temos ele diante dos olhos, para poder imitar as virtudes dele, não é? Então você vê, uma das primeiras coisas que Jesus nos ensina é o combate da oração. Não é? Então Jesus levantava de madrugada para rezar antes do sol nascer, ele estava em oração, não é? Você vê que Jesus é um homem das virtudes, ele diz: aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Sem humildade não tem como proceder na vida espiritual, a gente nem se inclina a rezar. Então a gente vai olhando para as atitudes do Cristo, os pensamentos do Cristo, para os atos do Cristo, e vai imitando nosso Senhor Jesus Cristo. Então, a oração afetiva faz a gente prestar atenção na pessoa de Jesus Cristo, né? E na medida que essa oração ela vai simplificando-se, ou seja, ela vai criando uma unidade do nosso amor, a gente vai se fixando em torno do único necessário, que é o amor de Deus, mesmo, ou Jesus Cristo em nossas almas. Nós vamos criando uma condição psicológica de ir simplificando os nossos afetos de tal forma que a gente perceba a presença de Deus. Então, em vez de a gente ter aquele tanto de afetos, às vezes pensando em tantas meditações, tantas coisas, a verdade de fé, pensando que é os Santos Anjos, que é a Santíssima Trindade, que é a Virgem Maria, que é tantas coisas que a gente vai
porque a gente pode meditar na verdade de fé, a gente vai simplificando a nossa atenção a um pensamento só. Então tem gente que fica às vezes horas diante da cruz ou adorando Jesus no Santíssimo Sacramento, não é? E não perde a atenção de Deus. Então nós entramos no quarto grau de oração, não é? Esse tipo de oração de simplicidade, não é? Ou o caminho curto, fácil de oração na fé, na simples presença de Deus. Não é? Aí a tendência de quando a gente entra nesse momento de oração, que é a simplicidade, é transportar essa oração para toda a nossa vida. O que se percebe na vida de uma pessoa que está na oração de simplicidade, aos poucos, a vida dela vai se ordenando. Não é? A vida dela, ao redor dela, vai se ordenando. Porque não tem como passar. Nós estamos aqui naquilo que nós chamamos de gargalo da vida espiritual. Nós estamos no gargalo da vida, saindo da vida cética para a vida mística. Então, como nós já meditamos, a oração de simplicidade, uma das características dela é que ela é uma oração adquirida, não é? É uma espécie de recolhimento adquirido. Portanto, esforçar-me por estar na presença de Deus, através da oração vocal, meditativa, afetiva, aquilo foi se simplificando. Nós temos como que um certo prêmio do nosso esforço, que as nossas faculdades, elas começam a se simplificar mesmo, a gente sente isso, não é? Elas vão ficando mais dóceis, não é? Nós vamos conseguindo ter um autodomínio, né? Inclusive é uma virtude que nós temos que praticar, o autodomínio, né? A oração de simplicidade em seu alto grau, ela é esse autodomínio, onde você tem paciência absolutamente com tudo ao seu redor. Não existe mais murmuração de nada, a mínima coisa, reclamação, não tem nada, tudo vai sendo transformado dentro da sua alma. Não é? Então, e diga-se de passagem que a oração de simplicidade, como já acabou de colocar, ela é ao adquirido. Então veja, quando a pessoa vai criando o hábito de fazer a oração de simplicidade, ela pode se colocar nessa oração diretamente. Não é? Ela não precisa ir lá para aqueles recursos dos métodos de oração, onde eu vou fazer a composição no lugar, oração, eu vou fazer propósitos, né? Enfim, tem que ter os propósitos também, mas você tem todo um cuidado para você não perder a atenção da oração, tanto meditativa e tanto como afetiva, perceber os afetos e tudo. Na oração de simplicidade, na verdade, como o próprio nome dela diz, né, de simples presença de Deus, eu simplesmente me coloco na presença de Deus através de um ato de fé, dizendo: eu creio que eu estou na presença de nosso Senhor agora. E espero a condução do Espírito. Não é? Claro que tem toda uma parte de um trabalho mais ferrenho, porque nessas horas, uma outra característica da oração de simplicidade é a aridez. Né? Porque o que acontece? Enquanto a oração afetiva, meditativa, a oração vocal está cheia de movimentos sensoriais, não é? Deus vai movendo a nossa sensorialidade, a nossa sensibilidade, vai movendo os nossos afetos, vai querendo que a gente ame Ele com todo o nosso coração, vai nos purificando ao mesmo tempo, não é? dos afetos desordenados e nos colocando num afeto único, que é na pessoa do Cristo, na sua humanidade encarnada mesmo, na carne de nosso Senhor. Não é? Nessas orações mais antes da oração de simplicidade, é isso que está acontecendo. Não é? É algo saboroso, é algo delicioso da presença de nosso Senhor. Mas, na verdade, Ele está nos conquistando para aquilo que vem na frente. Né? Se a gente não tivesse a experiência afetiva da presença de nosso Senhor, quando viesse a aridez da oração de simplicidade, a gente não suportaria passar. E mesmo assim, muitos que têm a experiência da oração afetiva, quando chega na aridez, se ele não conhecer, se ele não entender, não é? Que as tentações aumentando, não é? O demônio tentando cercar a pessoa de tudo e quanto que é jeito, várias coisas vão acontecendo na vida da pessoa, não é? Muitas mudanças vão acontecendo. A própria oração que a pessoa vai fazendo ao redor vai incomodando na estrutura, não é? Alguém começa a dizer: para que rezar tanto? E aí você fica: e agora? Será que eu estou incomodando ou não estou incomodando? A presença do diretor espiritual para te ajudar, que é muito importante, porque começa a vir um monte de coisa até que você já tinha vencido antes. Uma pessoa vai se levando na oração de simplicidade, as coisas que você ainda não foi purificado nesse processo todo, vai aparecer, e acompanhado de uma aridez. Por que aridez? Porque, na verdade, Deus está se retirando do teu sensorial,
Ele quer que você comece a se acostumar com os movimentos do Espírito. Então ele deixa tudo árido, seco ali, né? E vai te conduzindo pelo Espírito. E para você exercitar atos de fé mais profundos, né? Porque vai vindo coisas que você tem que fazer, coisas que você tem que reformar na sua vida, não é? Coisas que você tem que lutar durante o dia inteiro para não perder a presença de Deus. Não é? E uma das coisas que a gente, por mais que seja bobo, que nos tira da presença de Deus, é a murmuração, é a reclamação. Porque a gente está dizendo com uma oração que nós queremos a vontade de Deus, e quando acontece alguma coisa que nos tira do nosso centro, que a gente reclama, nós estamos dizendo com nossos atos que nós não queremos a vontade de Deus, não é? Então, vira uma contradição. Não podemos... A grande vigília aqui também é de nós não reclamarmos mais de nada, para a gente se acostumar com a vontade de Deus. Num relacionamento a dois, para a gente fazer uma analogia, um casal, se você reclamar alguma coisinha da sua esposa, do seu esposo, né? Aquilo ali não vai tirar tanto o afeto e o amor. Mas veja, Deus nos ama, e Ele diz com um amor ciumento. Né? Ele ama o Espírito que Ele colocou dentro de nós. Então, não dá para crescer na vida espiritual se nós tivermos ninharias dentro da nossa alma, sabe? Apegos. Né? Nós chegamos aqui, não passamos o gargalo. Né? Porque aqui começa a acontecer aquilo que é a semente que cai nos espinhos. Né? Que o Evangelho fala em São Mateus? Que teve semente que caiu na beira do caminho, nas pedras, e depois teve a semente que caiu nos espinhos. Aí Jesus explica que a semente que caiu nos espinhos, a semente começa a crescer, mas os espinhos sufocam. E o que são os espinhos? São as coisas que nos afastam de Deus, as preocupações diárias que nos afastam de Deus. Não é? Então, sufoca na nossa memória a presença de Deus. E está aqui um aspecto muito importante da oração de simplicidade, que é a memória da presença constante de Deus. Ou seja, eu falei na formação passada que a fé, ela trabalha na nossa inteligência. Quer dizer, a fé é um ato da inteligência, iluminado pela graça, que convida a vontade a dar um assentimento. Não existe fé cega, só um ato da vontade pura. Deus mostra uma verdade. Né? Inclusive, quando um santo faz um milagre, ele faz tendo certeza que aquele milagre vai acontecer, justamente porque ele percebeu na inteligência a ação de Deus e mostrou para ele como é que ele deveria proceder naquilo. Não é um ato da vontade desconjuntado, é um ato da fé. Né? Então, a fé age na nossa inteligência. Mas na medida que nós vamos fazendo atos de fé e vai movimentando a nossa vontade, surge a caridade. Aí a caridade já age mais na nossa vontade. Né? Vai agindo na nossa vontade, a nossa vontade vai ficando mais firme. Né? A tal ponto que a principal luta da vida espiritual na oração ascética, na via ascética que nós estamos, é para não perder a caridade. Você veja, se você prestou atenção nessa introdução que a gente fez, antes de chegar na oração de simplicidade, você percebe que a oração ela tem vários nomes aqui, a oração vocal, oração meditativa, né, afetiva, até chegar na simplicidade, mas isso nada mais ou nada menos do que espécies de meditações que nós vamos fazendo. Não é? Nós vamos meditando até a oração meditativa ficar a mais simples possível. Para quê? Para a gente conhecer Deus na nossa alma, unir-se com Ele e não perder a caridade. Então nós temos que duas coisas mais importantes da vida espiritual. A meditação para não perder a caridade de Deus em nossa alma. Claro, aí tem uma série de coisas. A confissão sacramental, a comunhão diária, para nos ajudar a não perder a caridade de Deus em nossa alma, a direção espiritual, a importância de se fazer retiros espirituais, não é? Para ser sempre movido pelo Espírito. Mas o fato é que as pessoas que atingiram a oração de simplicidade, elas têm que começar a cultivar, né, tanto a esperança como a paciência. Né? Porque o próprio São Paulo vai dizer que sem paciência, né, é impossível conhecer a vontade de Deus. Né? E a oração de simplicidade ela vai nos preparando para conhecer a vontade de Deus. Né? De tal forma que quando nós nos depararmos com a vontade de Deus, já não vai ser mais difícil realizá-la, porque a oração de simplicidade foi nos preparando para aquilo. Não é? Então, nós temos alguns exercícios para poder fazer, que a gente colocou na semana passada, para a gente poder cultivar, não é, a prática da oração de simplicidade. Tá certo?
Então, a alma, de algum modo, ela vai ter que ter alguns cuidados. Por exemplo, é uma oração de simples presença de Deus, né? Então, logo pela manhã, a primeira coisa que a alma faz é já um ato de fé na presença de Deus, né? Senhor, recebe esse dia nas tuas mãos, me ajuda a não perder a tua presença, né? E durante tudo aquilo que ela vai fazendo no dia, ela vai tentando prestar atenção nos movimentos de Deus na alma dela. Ou seja, ela vai tentando estar mais onde o coração dela está do que aonde ela está, né? Vamos dizer assim. Então, é levar o pensamento à cruz de Nosso Senhor, é levar o pensamento no Santíssimo Sacramento, né? É levar o teu pensamento até na presença do teu anjo que está ali do teu lado. Aqui o importante é exercitar-se para não perder a presença de Deus. Eu dei um exemplo da Santa Maria Mazzarello, Santa Maria Mazzarello, uma santa italiana, que ela claramente, quando a gente vê essa parte na vida dela, a gente percebe que ela estava ali nessa oração, quando ela tinha percebido que tinha ficado 15 minutos sem pensar em Deus, né? 15 minutos sem a presença de Deus. Quer dizer, então é um exercício que nós temos que fazer disso. A cada momento, a cada batida do nosso coração, a cada segundo, pensar na presença de Deus. Pensar, deixar Ele, né, no dia a dia, nos conduzir. Né? E aí, tem que se fazer o exercício da paciência. Então, não reclamar, não murmurar de nada que acontece naquele dia. Então, é uma das principais coisas que tira a alma da presença de Deus, é a murmuração e a reclamação. Existem reclamações tão sérias, né, que ela cria aspectos psicológicos em nós, né, que é quase impossível de reverter. Mancha a nossa psicologia. Né? Por quê? Porque a reclamação, ela move a nossa parte sensorial, move o nosso sangue, sobe, ferve na cabeça, né? E ali a gente fica uma pilha de nervo, e aquilo ali é impossível perceber a presença de Deus. Nós perdemos a presença de Deus. Então tem que ter muito cuidado por não murmurar, não reclamar, para sermos filhos de Deus sem defeito. Ou seja, nós temos que ir tirando esses defeitos mesmo da nossa psicologia, não é? Porque aqui ainda é uma oração ascética. A oração afetiva, ela é uma ótima preparação para a vida mística, para começar graus de contemplação mais profundo. Mas ainda é uma oração ascética, não é? É o fim, é o coroamento da vida ascética. Então aqui tem que ter muito cuidado. Se tem alguma pessoa que está vivendo esse momento de transição de aridez na sua oração, tem que ter alguns cuidados, porque nem sempre a aridez é indicativo de oração de simplicidade. Às vezes a aridez, não é mais uma tibieza da sua parte, né? A gente já explicou isso em outros áudios, do que simplesmente uma aridez provocada por Nosso Senhor. Né? Nós temos pelo menos uma diferença para a gente poder ter o discernimento. A oração, a aridez que é provocada por Nosso Senhor, nos faz ter desejo de estar na presença de Deus. Apesar de ser árido, nós queremos estar na presença de Deus. A aridez, que é fruto de uma tibieza, de uma frieza que a alma está passando, nos tira da oração, né? Nos faz se voltar para as coisas do mundo mesmo. Então a pessoa vai ficando árida até largar a oração. Né? Na oração de simplicidade não é assim não. Quando a pessoa entra nesse processo, né, o próprio Nosso Senhor diz no Evangelho: não deixarei se perder nenhum daqueles que se confiavam a mim. Né? Então Deus vai fazendo questão de fazer com que a alma cresça cada vez mais nessa oração. E se a alma não descuidar da presença de Nosso Senhor, mais cedo ou mais tarde, pode ser que demore algum tempo, Ele vai chamar a gente para a vida mística. E ali, né, é o próprio Deus. Né? A própria Santa Teresa fala: eu não sei como que acontece. De repente eu escuto o silvo do pastor e sei que eu estou nos domínios dele. Né? E assim acontece com quem nasce do Espírito. O vento sopra onde quer, não se vê aonde vai nem para onde vem, se ouve o ruído. Você vai seguindo docilmente, porque olha, você se preparou aquele tempo inteiro, né? Daquelas orações todas, daquele processo todo na mística. Então aqui na ascética, aqui na mística, Deus vai conduzindo a gente com maior facilidade. Então basta a gente ter no dia a dia um cuidado para não entrar a murmuração e a reclamação através do autodomínio, que é uma paciência, né? E prestar atenção na presença de Deus. Para isso a gente precisa da esperança. Então veja, a gente falou a fé na inteligência,
a caridade da vontade e a esperança. Ela age na nossa memória. Não na nossa memória sensitiva, na memória espiritual. Não é? Na medida que a gente vai lembrando de Deus, a nossa memória vai nos colocando diante dele mesmo, a presença dele, é um memorial, é a presença dele. E aí é por bem a gente meditar, não é? Ficar mais tempo, né, com a nossa mente recolhida pela memória naquele mistério de Nosso Senhor. Isso no dia a dia. Trazer aquele mistério para a nossa vida, não é? Fazer com que aquele mistério seja presente em todos os nossos atos. Isso aí quando a gente conseguir isso, na verdade, e não perder mais a presença de Deus, né, a qualquer momento Nosso Senhor pode nos dar a experiência de entrarmos, né, no 5º grau de oração, né? Já seria um grau de oração místico. Nós vamos já, se Deus quiser, começar a falar nas próximas formações. Então basta ter esse cuidado para ir cercando, né, a nossa atenção, para a gente não se dissipar no dia a dia e não perder a presença de Deus, né? Aí nesse sentido, nós falamos que tem 3 sinais que a gente pode perceber se uma alma está sendo chamada, se uma alma está começando uma oração de simplicidade, né? A primeira coisa é que a gente não consegue meditar, não é, mais como a gente meditava habitualmente. E não por nossa culpa, tá? Não por distração, mas porque realmente Deus vai começar a conduzir a nossa oração, né? E Ele vai recolher a nossa inteligência para um mistério. E a oração de simplicidade, ela se resume em olhar e amar, em contemplar um mistério, né? Então, às vezes a alma ela vai para a oração e é fantástico esse exercício. A gente começa antes da oração, eu vou ficar 10 minutinhos aqui em silêncio. E esses 10 minutos, Senhor, eu te entrego para o Senhor fazer o que o Senhor quiser. Às vezes passa 10, passa 20, você vai olhando e vai admirando. E às vezes as orações que você se propôs a fazer, você não fez. Mas você foi conduzido pelo Espírito a se manter em recolhimento na presença de Nosso Senhor. Nessa hora Deus está te acostumando a você ser dócil com a condução dele, não é? Então, nesse sentido, que a gente não consegue mais ir fazendo as meditações, não é? Tão ordinariamente como nós conseguimos fazer. Então, esse é o primeiro sinal. Não por dissipação da nossa parte, não por distração, mas simplesmente porque a nossa inteligência está recolhida na presença de Deus diante de um mistério, né? Diante do amor dele, né? Depois, a alma, o segundo sinal é que a alma ela fica meia desgostosa, vamos dizer assim, com as distrações do dia a dia, né? Então, com conversas frívolas. Então, quando ela está na presença das pessoas, você pode analisar como que você fica, se aqueles assuntos que estão ali sendo debatidos, às vezes são assuntos frívolos, bobeira do dia a dia das pessoas, e geralmente uma alma que está nesse movimento de querer a presença de Deus, ela fica... que um incômodo vai acontecendo na alma dela. Não que ela não queira até, né, estar na presença dos amigos e tudo, mas é porque ela quer o único amigo dos amigos, que é Deus, né? Então ela quer falar de Deus, ela quer falar sobre Nosso Senhor, todo momento, todo tempo, né? E as pessoas que não tiveram essa experiência, quer falar do trabalho, quer falar do futebol, quer falar de um monte de coisa. Então aquilo deixa aquela alma um pouco avexada, né? Ela fica ali, mas isso também pode ser utilizado como uma mortificação, não é? Esse incômodo, ela pode oferecer como um incômodo, né? Como uma mortificação. Depois, um terceiro sinal, e esse aqui é o sinal mais certo de que aí se os outros dois você tem dúvida ainda, nesse terceiro não há como ter dúvida, não é? É que a alma começa a se entregar a uma vida de silêncio mais profunda na oração. E quando a gente fala de silêncio, não é simplesmente a ausência de palavras, é silêncio das tuas desordens, das paixões desordenadas, da tua sexualidade desenfreada, dos vícios, né? As virtudes vão encontrando um certo repouso, né? Você vai se consolidando nas virtudes. Então, começa a acontecer aquilo que está no Evangelho, os puros verão a Deus, ou seja, a tua fé vai se purificando, né?
as tuas emoções vão se centrando em Deus, né? Então, acontece realmente que você vai se simplificando os teus atos. O teu exame de consciência vai ficando mais simplificado, porque, de fato, os pecados mortais não fazem parte de nenhuma maneira. E os pecados veniais estão quase totalmente vencidos, né? O que vai ficando para trás são os defeitos. E aí a alma tem que se policiar e ir vencendo esses defeitos, não é? Da psicologia dela manchada. Então você vai ver ainda alguém que pode apresentar, né, níveis de oração de simplicidade cometendo alguns defeitos. É ainda um defeito do amor, da falta de generosidade da entrega daquela alma, né? E também aqui na oração de simplicidade costuma surgir também o desejo da penitência, da mortificação, do jejum, né? Na medida que Deus vai nos fazendo desapegar de todo o criado e nos colocando diante dele, que é o Criador, né? Então, você tem esses 3 sinais, que eles são importantes. E depois, em relação à prática dessa oração, né, ela não cabe um método pronto e acabado. Essa oração de simplicidade não precisa de você ter tanta atenção com o método, né? Porém, o Rui Marinho traz para nós alguns conselhos para, então, uma alma que está nesse grau de oração, ela possa se seguir, se conduzir, né? Então, o que a alma pode fazer antes da oração, né? Então, a alma, ela tem que ter um certo cuidado de não, primeiramente, se adiantar à ação de Deus, né? Então, por isso é muito importante se colocar diante de Deus e fazer um ato de fé na presença dele. Crer verdadeiramente que Jesus está ali, né? E se colocar à disposição de nosso Senhor, né? Agora, o que acontece? Para o início dessa oração, é bom se preparar, por exemplo, algum texto, que seja das Sagradas Escrituras, que seria o mais conveniente, né? Ou alguma oração, né, que você gosta de fazer, preparar de antemão, porque quando você se coloca ali na disposição, aí você percebeu que não teve nenhum movimento de Deus para conduzir a tua oração, e não se preocupe, que se Deus se manifestar na oração de simplicidade, você vai perceber que é Deus que está te conduzindo. Vem de uma maneira muito fácil, né, aquilo que Deus quer te conduzir para meditar ou para ficar com simples atenção diante dele. É muito perceptível, né? Mas às vezes não vem. Então é conveniente que você então volte à tua meditação corriqueira, né? Então, nada de ser uma coisa muito, você ler 10, 20 capítulos de um livro, não, um versículo da Bíblia. Você vai ficar repetindo na tua mente aquele versículo, né, das Sagradas Escrituras, ou uma palavra do Pai Nosso, né? Faça-se em mim a tua vontade. Ou mesmo o Santo Terço. Algumas pessoas que estão na oração de simplicidade já sentem alguma dificuldade de rezar o Santo Terço todo, né? Apesar de que ainda é possível, né, você muito bem rezar até em graus místicos o Santo Terço, né? Mas aqui na oração de simplicidade, quando ela está no nível mais profundo, você reza uma Ave Maria e você vai para o mistério que a Ave Maria representa, né? Então, às vezes durante a tua oração de 1 hora, 2 horas, você reza uma Ave Maria, mas a oração quando você sai dela, que parecia um ócio, está ali, mas aquilo durante o teu dia te preenche o resto do teu dia, né? Não é um ócio, é Deus que quis que fosse daquele jeito. Ele está te ensinando, está te docilizando para você seguir a vontade dele na oração. Então, não se adiantar à vontade de Deus, à hora de Deus, né? Então, você não tirar a meditação antes do tempo, ou você, né, fazer o contrário, se pôr a meditar, se pôr a fazer um discurso da inteligência enquanto Deus está te conduzindo para outro lugar. Deus vai respeitar e ele não vai conduzir a tua oração, né? É muito importante ser muito dócil aqui, deixar que Deus conduza a oração, não se adiantar à ação de Nosso Senhor. Então, antes da oração, o que cabe é isso, né? A gente possa, se a gente perceber que a gente vai se distrair, né, então volta para o discurso, volta a meditar em alguma coisa uma verdade de fé, né? Mas se a gente perceber que Deus está nos guiando através, né, daquela Ave Maria que você rezou, e você está repetindo aquela Ave Maria, você vai entendendo o que significa o Senhor é convosco, você vai entendendo por dentro o significado. É porque Deus está te comunicando,
não é? Está falando para a tua alma, não é? Então a Santa Teresa fala assim, se Sua Majestade, ela tinha esse carinho em chamar Nosso Senhor de Majestade, se Sua Majestade não começou a embeber-nos, não posso acabar de entender como se possa deter o pensamento, de maneira que faça mais dano que proveito. Mas, se ainda não entendemos que este rei nos ouviu e nos vê, não havemos de ficar pasmados, e não pouco fica a alma que isso procura. Ela quer dizer o seguinte, é você não se antecipar à vontade de Deus. Então, se Deus ainda não se moveu na tua alma, não queira fazer isso. Vai para a tua oração meditativa, né, simples. Mas se Deus moveu e você querer ficar na meditação, é bobeira. Você vai perder o seu tempo ali. Porque é para aquilo que nós queremos, né? Nós queremos ser vistos por Deus. Queremos que Deus nos escute. E quando Deus começa a falar com a gente e nos perceber, a gente se distrai da presença dele, então não dá para entender isso. Não é? É o que Santa Teresa está falando para nós. É isso que a alma está procurando, né? Ser visto e ser ouvido por Deus. Então a gente tem que ter esse cuidado. E aqui mais uma vez é necessário o diretor espiritual, não é? Alguém que entenda desse assunto para poder te falar, não, realmente você vai ter que começar a fazer esse exercício porque Deus está começando a te visitar, Deus está começando a falar com você. Então a tua oração está indo para um outro nível. Então, preste atenção, não é? Então isso antes da oração, não se cuidar para não se adiantar à vontade de Deus, não é? Deixa eu ver aqui. Então, durante a oração, é muito importante falar que antes da oração ainda, existe, eu já falei isso, mas existem muitas securas, que a oração de simplicidade ela está longe de ser algo saboroso, como era a oração afetiva, tá? Então, a alma não pode se desanimar por causa da secura. Por isso, a paciência. Nós temos uma palavra grega que chama-se hipomoné, porque não tem algo que dá para traduzir. Hipomoné significa ao mesmo tempo, simultaneamente, perseverança com paciência. Né? Sem essas duas coisas, a gente não vence essa fase da oração de simplicidade, porque ela é muito árida mesmo. Não é saborosa como era a oração afetiva, né? Isso principalmente porque representa uma passagem mesmo, né? O gargalo da vida espiritual, uma passagem da vida ascética para a vida mística. Isso vai ficando mais árido, não é? Então, esses cuidados, que a gente não se desanime por causa da secura, por causa das provas. Em termos de mistérios da vida de Cristo, nós diríamos que nós estamos começando a entrar no Horto das Oliveiras com o nosso Senhor, estamos nos preparando para ser crucificado com Ele, como São Paulo dizia, né? A minha vida eu vivo na carne crucificado, né? Na presença de nosso Senhor. Então, começa a ser muito árida a oração. Então, a gente tem que ter a hipomoné de Cristo e a caridade de Deus, que é a paciência de Cristo. Onde Deus mostrou mais paciência, ou seja, ele ia sendo elevado para o matadouro, né? Como ovelhinha, ele não abriu a boca. Ele não reclamou de nada. Você escutou ele falando, ai, está doendo, nem você escutou. Deve ter dado um gemido, alguma coisa que é natural, a carne dele estava doendo mesmo. Mas ele não reclamou, não desviou o rosto de bofetões, de as pessoas escarrando, cuspindo nele. Essa paciência do Cristo, essa perseverança do Cristo, é a hipomoné de Cristo. Nós temos que cultivar nessa fase da nossa vida espiritual. Veja, Deus não reclamou de nada, nós também não podemos reclamar e murmurar de nada. Durante a oração, então, isso antes da oração, durante a oração, né, convém que a alma tenha preparado de antemão alguma matéria determinada, né, uma simples meditação, sem prejuízo de abandoná-la imediatamente sobre o atrativo da graça. Então, como eu falei, durante a oração é bom ter um texto, alguma coisa, porque se você se distrair, você vai para ele. Mas se a graça te atrair novamente, deixa o texto e deixa a graça te conduzir. Não é? Então a alma tem que procurar sempre manter a sua atenção amorosa na presença de Deus, né? Nesse grau de oração. São os conselhos que o Rui Marinho dá para nós. E isso sem violência. Né? Deixa Deus conduzir com muita docilidade. Né? A alma ela começa ali lutando contra distrações. Né? Quando ela percebe, ela passou 1 hora, 2 horas na presença de Deus. Né? E aquilo é muito, apesar da aridez, porque a aridez está, e aqui é muito bom a gente perceber isso. Né? Quando a gente começa a perceber que está árida a coisa mesmo, a gente está fazendo até uma abstração. A gente está percebendo pela inteligência algo que está acontecendo na nossa sensibilidade,
mas apesar disso, nós ficamos em paz, né? A alma fica em paz, não se desespera mais, como às vezes a gente se desespera quando a gente ama alguém, parece que aquele alguém não responde, não corresponde o nosso amor, então a gente se inquieta, né? Dá logo ciúme, dá logo um monte de coisa e a gente fica agitado porque se perde, aquela pessoa não me ama mais. Aqui não é assim, né? Deus se ausenta, a gente percebe que Ele não está presente na nossa sensualidade, mas que Ele está presente no ato de fé, que Ele está presente em nós. É para isso que Deus vai fazendo a gente se secar. Então, por isso é muito importante a gente se preparar bastante e durante a oração ter algo, né, algum recurso material para meditar, porque se a graça não atrair a gente naquele momento, então a gente recorre a nossa atenção para alguma matéria determinada, a paixão de Cristo, a chaga de Cristo, alguma leitura da Sagrada Escritura, né? Mas procurando sempre que seja algo muito simples, né? Às vezes uma simples recordação de uma passagem de Cristo, como Jesus Cristo que chamou Lázaro, vem para fora do sepulcro, e tentar penetrar nesse mistério. O que significa isso? Às vezes você até coloca teu nome lá, André, sei lá, Daniel, sai para fora do sepulcro, né? Tentar ir mais profundo nesse mistério, né? E aí você não precisa colocar algo muito longo, muito demorado. Bom, então, durante a oração, a gente se prepara assim. Depois da oração, convém a gente perceber quais foram os frutos. Eu digo isso para a gente finalizar, né, desta oração. Porque geralmente os frutos da oração de simplicidade se traduz numa melhora geral no conjunto da vida cristã. Então, veja, aquilo que nós buscamos durante toda a vida ascética, ou seja, aquela reforma moral que a gente estava buscando na vida ascética, né, começa a acontecer mesmo aqui na oração de simplicidade, com facilidade. Então, já na oração afetiva, quem tem o grau da oração afetiva, você já percebe que a tua sexualidade já não é um problema mais. Aí os homens aí, né? Que às vezes tem vontade de trair a esposa e luta e reluta e não tem as armas certas e às vezes vai, cai. Chegue na oração de afetiva que você vai perceber que uma coisa mais fácil que tem é viver a castidade, né? Às vezes a religiosa, né? Ou às vezes a vida sacerdotal que tem aquela dificuldade de viver a castidade, chegue na oração afetiva que você vai perceber que Deus te dá como se fosse um escudo. Por isso que eu disse que na oração afetiva já você não está mais combatendo contra a tentação. Você já tem as armas para vencê-la já. Né? Você começa a prestar atenção nas virtudes do Cristo. Né? Então, é latente, assim, é perceptível a força que você ganha na oração afetiva. Inclusive, isso é parâmetro para você perceber se você realmente está na oração afetiva, a facilidade para viver a castidade. Né? Inclusive, como a Eucaristia nos dá. Né? A Eucaristia é o amor de Deus em ato. Ela leva o nosso amor ao ato. Então, quando você comunga o corpo de nosso Senhor Jesus Cristo, você também, através do amor, tem uma facilidade de viver a castidade. E na oração afetiva, você reproduz isso diariamente na sua vida. Ali, 10 minutos da sua vida, porque Deus fica 10 minutos na Eucaristia, mais ou menos 10, 15 minutos, enquanto não perde a presença do pão ali, não perde dentro de você. Mas na oração afetiva, você tem como reproduzir aquilo mais vezes. Então, o que acontece é uma facilidade para viver a castidade. E na oração de simplicidade, você sublima toda a tua vida afetiva e moral. Então, tudo aquilo que você não conseguiu até agora aqui, a tendência é que haja uma reforma. Então, o fruto dessa oração deve se traduzir nessa melhora geral, no conjunto da vida cristã. É o que o Rui Marinho traz para nós, né? Então, toda a nossa vida, ela vai ter que sofrer a influência dessa oração. Tudo a gente vai fazer na presença de Deus, não é? Com muita simplicidade na oração. Então, as coisas que nós fazemos começam a também se transformar em oração. Não é? Apesar de nós fazermos várias coisas, aquilo tudo vai se transformar em oração, porque nós vamos conseguir ver Deus em tudo ali. Não é? Então, o fruto dessa oração, a tendência dela é crescer a esse nível. Né? A tua esperança, ela chega a tão certo ponto, a tão alto grau, que você começa a dizer, tudo eu posso sofrer por Cristo. Tudo eu posso sofrer por aquilo que está além do véu. Eu até sinto em mim, não é? Isso. Ainda não toco, ainda não me uni, mas eu sinto que ali está Deus. A um passo de mão. A experiência faz isso com a gente, né? Deus está próximo. Então tudo vai se transformando ao redor. Continua como está, mas a pessoa, o olhar dela,
é um olhar, né, da presença de Deus. E aí isso vai se traduzindo nessa reforma que ela tentou fazer a vida inteira e agora Deus vem purificando, né? Aqui também que começa a experiência do que São João da Cruz chama de a purificação dos sentidos, né? Passiva dos sentidos, a noite escura da alma, né? Mas nada daquilo é para te tirar de Deus, é para te aprofundar mais em Deus. Então toda aquela necessidade de amor que nós temos, né? Toda aquela afetação de querer ser abraçado, de querer ter a atenção do outro, isso aqui serve para a vida religiosa, né? Na vida religiosa, as pessoas às vezes querem ser amadas, ser abraçadas, estar próximo do fundador, e ali, sabe, isso é uma afetação. Na oração de simplicidade, quando se chega ali, não tem mais nada disso, não é? Há um equilíbrio dos afetos muito grande. Então, aquilo que nós pregamos no nosso carisma, a liberdade da vida espiritual, sem oração de simplicidade é impossível. A liberdade das relações, a liberdade dos afetos, né? E eu falo para nós da fraternidade, sem a oração de simplicidade não há verdadeira liberdade. Porque a libertação mesmo dá toda essa afetação que os brasileiros têm, né, muito nos seus afetos. Né? Então, quando se chega aqui, há uma libertação verdadeiramente de toda essa afetação. É o que o Rui Marinho coloca para nós. Né? Por quê? Porque as nossas relações não ficam mais descomplicadas. Porque nós vamos nos relacionando com Deus, a nossa inteligência vai ficando mais aberta. Né? A nossa tendência é amar o próximo com um amor mais puro mesmo, mais verdadeiro, mais sincero. Né? Amar a Deus e amar o próximo. Ou seja, se nós buscamos o primeiro motor da nossa vida, que é Deus, colocamos todo o nosso afeto nele, não é? Naturalmente, o amor com que eu vou amar a Deus, na verdade, amar o próximo, é o amor de Deus, não é? Que é o centro da vida espiritual. Amar a Deus e amar o próximo. Então, aquilo, mesmo que eu tire a minha atenção da presença dos outros em algum determinado momento, Deus vai nos conduzir novamente para amar o próximo. Então, aqui também a vida apostólica da pessoa fica mais fecunda. Aquilo que ela faz, aquilo que ela prega, aquilo que ela vai movimentando, vai ficando mais profunda, porque a caridade de Deus está agindo através dela. Né? E a caridade convence, a caridade arrasta, ela constrói, né, as relações estragadas. Né? Então veja, a reforma moral acontece em seu pleno sentido. Né? Então, depois da oração de simplicidade, aos poucos, a vida da pessoa vai tomando uma nova dimensão. E aí eu finalizo mesmo dizendo uma coisa que eu falei na formação passada. Eu falei no começo aqui, eu falo no fim. Que é qual a finalidade de tudo isso. Né? Em alguma formação eu tinha dito que a finalidade de tudo isso era chegar na contemplação infusa. Não é? Mas existe uma outra finalidade que é muito mais, que a contemplação é até meio para isso. Que é, na verdade, aquilo que se chamou-se na igreja de união com Deus. Então, qual a finalidade de tudo isso que a gente fez? Se unir com Deus. Esse termo contemplação, ele entrou na igreja através de um dos primeiros teólogos da igreja, chamado Orígenes. Nós falamos isso na formação passada. Não é? Porque quando ele viu aquele episódio, ele é um padre grego, né? Então, quando ele viu aquele episódio de Marta e Maria, que Marta estava preocupada porque estava com muitas coisas. Jesus ia visitá-las e ela começou a se preocupar com muitas coisas, arrumar a casa, não é? Fazer um monte de coisa. E Maria, que já tinha feito essa parte, quando Jesus chegou, ficou aos pés de Nosso Senhor. Né? Isso significa, entre outras coisas, que não tem como você chegar à atitude de Maria sem antes não ter feito o trabalho da Marta. Né? Então, é a cética e a mística representada aqui. Então, o padre Orígenes disse que essa atitude de ficar aos pés de Nosso Senhor era a vida contemplativa, que os gregos diziam, que era a vida teórica, porque os gregos diziam que existia a vida teórica, que era a vida mais elevada, em contradição, em contraponto com a vida praxis, a vida prática. Não é? Então, as pessoas se preparavam, os filósofos principalmente, se preparavam para viver uma vida teórica, que nada mais é do que a ver a Deus, perceber o que é Deus, não é? Ali. Então, quando esse termo passou para a tradição, que foi traduzido do grego para o latim, foi traduzido como contemplatio, né? Ou contemplação. Não é? E aí o Orígenes disse que isso aí era o objetivo da vida espiritual.
Mas, na verdade, outros teólogos, meditando mais profundamente nisso, perceberam o seguinte: não, a contemplação ainda é um certo prêmio daquilo que acontece na vida espiritual, porque, no fundo do fundo, a finalidade, o objetivo da vida espiritual é a união com Deus. Né? Então, desde o princípio, através dos graus de oração, foi acontecendo níveis de união com Deus, até chegar aqui na oração de simplicidade, que é a preparação última para você ficar unido com Deus, né? De uma forma mais permanente, através dos graus de oração místico. Certo? Então, eu finalizo dizendo que, se vocês depois tiverem, quem está acompanhando, né, alguma dúvida, né, principalmente os da comunidade, podem entrar em contato, fazer perguntas, né? Aqui é muito rápido o tempo, não daria para a gente abrir para perguntas e ver alguma pergunta, mas vocês podem mandar depois no privado, ou mesmo aí nos comentários, fazer alguma pergunta, depois a gente vai olhar e tentar nas formações ir sanando as dúvidas, né, que forem aparecendo. Inclusive, as dúvidas são muito importantes, porque a gente vai entendendo o modo como vocês estão entendendo tudo isso que a gente está falando, né, porque essas coisas não são teorias, são coisas perfeitamente praticáveis, né? Então, tirar do papel. O problema é que a diferença entre teoria e prática é a dor em colocar em prática, né, aquelas coisas. Então, muitas pessoas não têm essa disposição. Então, fica só no campo da teoria. Mas eu desafio a você colocar essas coisas em prática, você vai perceber que, em muitos aspectos, é assim, nós estamos dando princípios gerais da vida espiritual, mas cada um tem uma personalidade, cada um tem uma história, cada um tem um modo de educação, e geralmente na vida ascética, Deus purifica cada pessoa de um jeito, né? Mas a finalidade é uma coisa só, a união com Deus. Louvado seja o coração de Jesus, para sempre no coração de Maria. Com vosso Filho, a Mãe Pia, abençoai-nos, ó Virgem Maria.